Salve, salve rapaziada, bem-vindos a mais um Formigas do Espaço. Eu tô aproveitando aqui esta semana o ensejo que eu resolvi contar sobre essas histórias que aconteceram comigo, com outras pessoas do projeto, de ter interações físicas nesse mesmo tempo, espaço e dimensão com seres extraterrestres. Inclusive, alguns encontros foram marcados. E, de novo, vou repetir a mesma lenga-lenga. Ó, radamezinhas e radamezinhos. Tudo aqui eu falo suposto porque o que eu não posso provar é suposto, mas eu participei dessas experiências aí e na minha compreensão das coisas elas foram do jeito que eu estou contando. Bom, é, algumas vezes nas comunicações telepáticas eu questionava se era possível ter um encontro cara a cara com aqueles seres que supostamente a gente tinha contato lá no Projeto Rama, que eram, a gente os chamava, dava o epíteto de guias, né, para eles, e os próprios ETs não aceitavam muito esse epíteto, mas sabe como é as pessoas, né? Pessoas agem como pessoas. Então, eles eram supostamente, aliás, em muitas comunicações telepáticas, alguns desses seres, que são nomes bem conhecidos agora, né? Porque faz 40 anos que essas coisas circulam pelas redes sociais, então uma das pessoas que eu mais falava era um comandante que era um doutor mental. Então, teoricamente, ele estudou numa espécie de universidade que era especializada em lidar com nós, seres humanos do planeta Terra. E isso implicava que ele acabou se tornando o responsável por uma parte dessa história aí de comunicação telepática. E uma vez até, vou fazer a digressão da digressão, vocês já me conhecem, me desculpe. Eu perguntei por que eu sempre só falava com o Oxalc, né? E aí a explicação que me foi dada era que ele era um especialista nas ondas cerebrais humanas, já conhecia o meu é, não vou poder usar a palavra biorritmo, nem logaritmo, nem em suma. Mas ele já conhecia o meu carimbo energético, então era mais fácil que eu recebesse informações dele do que de outros seres aí. Isso estou falando lá atrás, né, nos anos 90, quando tudo esse negócio aí começou oficialmente no Projeto Rama. Antes disso, de 1974 até esses anos 90, eu andava com as minhas pernas com os grupos que tinham feito parte das coisas da minha mamãe, que eles misturavam um pouco comunicação espírita, mas não aquelas psicografia. Não, era um outro sistema lá, mas que estava mais parecido com coisas kardecistas, espiritualistas e por aí afora, que era o grupo da minha mamãe. Quando eu entrei no Projeto Rama, para mim estava mais fácil de seguir a linha, mas aí eu adotei os jargões que as pessoas adotavam lá. Na época, a fundadora que estava aqui em São Paulo era a Verônica Paz Wells, e ela pegou e desenvolveu uma nomenclatura dela, uma pedagogia dela, esse tipo de coisa. Pois, eu
numa dessas situações de exercício comunicativo telepático, eu sempre perguntava se eu podia me encontrar com esses seres. E muitas e centenas de vezes eram marcadas saídas a campo lá no Cerro de Itatiaia, na montanha lá do Pico das Agulhas Negras, que é uma espécie de triângulo, fica São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E o Pico das Agulhas Negras tal, ficava meio nesse conclave desses três estados. E muitas vezes tem qualquer coisa que você for ler aí do Carlos Pazuells, que agora atende por Verônica Pazuells, escreveu Semeadores de Vida, o Extraterrestre da Galileia e tal. Há essas experiências em que todos nós tivemos a nossa participação, né? Ou como testemunhas, alguns como protagonistas direto, foi lá nesse local aí, no Brejo da Lapa, no Pico das Agulhas Negras. E eu falava sempre disso aí, dá pra... Eu consigo chegar perto de uma nave, bater nela, ver se é de metal, ver o que é. Sempre perguntei isso. Aí, em 2017, eu acho, porque eu perdi os caderninhos que tinham essas anotações aí. Eu estava com um amigo meu, que é até um ufólogo renomado. Não posso citar o nome dele porque ele tem cliente ainda hoje. Tem cliente, ele é de corretagem de valores e tal. E se eu botar aqui o nome dele e isso chegar para os clientes, os caras não vão mais. Ele tem trabalha nesses bancos aí de investimentos e tal. Aí as pessoas, velho, o que, meu? Vou botar meu dinheiro na mão do cara que vai fazer investimento para mim, ele fala com extraterrestre, então eu não posso falar. Nesse ponto, a falta de grana, as agruras materiais desta vida e desta década distópica de 2025 me deram a grande liberdade, porque eu sempre botei a cara para bater, desde que eu me lembro que eu sou gente, eu falo dessa história de contato com extraterrestre, de falar com ET, sempre fui tirado de débil mental, de louco, de drogado, e nunca dei a mínima para isso, por conta de outra grande liberdade que eu tenho, que é, desde muito cedo, com a minha mamãe, eu experienciei a solidão, as agruras materiais, a fome, solidão e tudo mais. Então eu já sentei com todas essas coisas, né? Já sentei com a fome, já sentei com a solidão. Então eu não preciso me vender a troco de afeição, companhia, amizade. Eu não estou nem aí para nada disso aí, né? Eu estou aberto. Gosto de brincar que eu me tornei um especialista em tabular conversas com estranhos. De muitas destas conversas com estranhos, resultou até em amizades, né? Mas assim, são relações de pessoas inteiras, né? Então eu não preciso de você entre aspas, para me completar. Eu estou completo e você está completo. Então dois seres completos, eles podem ficar 15 anos sem se ver, aí de repente se cruza, continua a conversa de 15 anos atrás, como se nada tivesse passado, não tem mágoa, não tem ressentimento, pelo contrário, só a alegria de estar ali naquela boa relação, né? Então, esclarecendo um pouquinho isso daí, eu nunca tive problemas em botar minha cara para bater. Já, por incrível que pareça, já tive algumas propostas de trabalho recusadas por conta de ter sido detectado na minha vida pregressa. Pô, mas o cara alega contato com extraterrestre. Olha, mas no audiovisual, por exemplo, isso era uma piada, mas era uma piada era aquele bullying normal
dos anos 85 em diante, né? Não era uma coisa que eu perdi o emprego por causa disso, não, era tirado como uma coisa engraçada, como tem o camarada lá, que é um baita de um bebum, o outro é não sei o quê, o outro é aquelas caixinhas, né? De preconceitos, né? Era isso daí, né? Era uma piada. Eu estava à vontade dentro dessa caixinha aí, porque eu também achava graça, né? Porque vira e mexe, os cavalos tinha que decidir as equipes, né? Quem ia dormir com quem, em qual quarto, de qual hotel, em qual lugar do mundo. Aí tinha aquela brincadeira, né? Pô, com aquele lá eu não vou ficar, com o Zezinho não vou ficar, porque o Zezinho gosta daquelas coisas de artista. E é 3 da manhã, o cara tá tocando sanfona no quarto lá, tá aquela bagunça, não sei o quê. Aí, então vou pôr, então vai ficar com formiga. Aí os caras, o formiga é mais tranquilo, o problema é que às vezes 3 da manhã eu acordo e o cara tá na janela, olhando pro céu com um caderninho, escrevendo. Virava essa piada aí, mas nunca foi um negócio, eu me divertia também, né? E as namoradas que eu tive, faziam piada também, se divertiam, não teve nenhuma, ai, o cara é louco, isso, aquilo. Em suma. Bom, falei pra caramba aqui, mano, tudo bem. É, nessa ocasião aí de 2017, me passaram uma espécie novamente, as informações que os ETs passavam eram sempre diretrizes amigáveis, sugestões amigáveis, não eram uns comandos, sabe? Faça assim, faça assado. E esse era o tipo de relacionamento que eu tinha com esses seres. Aí o que aconteceu? Eles falaram, ó, você quer encontrar extraterrestres? Vá para Paulista. Aí eu falei, pô, porque a vida inteira o que a gente ouve, né? Contato com seres extraterrestres é em lugares ermos, né? De natureza, floresta, praias distantes, desertos, não sei o quê. E aí o que acontece? Realmente isso é um fato, mas também tem uma situação que é assim, né? Locais ermos, eles são também propícios a você ser abduzido, né? E se lascar no processo, né? Então, o que acontece? Na Paulista eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? No meio do centro urbano, né? Tem uma experiência extraterrestre. E aí, foi marcado para eu estar em tal lugar e ficar atento com o que meu corpo dizia. Então estava lá essa diretriz, essa informação que veio, ela veio assim, para eu prestar atenção nas sensações do meu corpo, porque isso também ia pesar na minha detecção de quem que é o extraterrestre. E eu estava com esse meu amigo aí das antigas, da ufologia, e a gente passou por um cara. E foram 3 ou 4 vezes que isso aconteceu. E só e a gente teve uma consequência isso daí. Ele sentia a ferramenta sensitiva dele, que era infinitamente melhor do que a minha, ele sentia que tinha um negócio esquisito ali. E eu também, dentro da minha limitação, falei, pô, esse cara tá chamando atenção e tal. E a gente ficou meio que durante uma semana, 15 dias, durante 4 vezes a gente trombou esse cara, e exatamente quando estavam nós dois juntos, não era combinado. Quando tava eu e esse irmão aí, que ele trabalhava ali perto da Paulista, a gente marcava uns cafezinhos. Aí eu fui. E a gente discutia muito. Um dia nós seguimos o cara, ele entrou num desses Starbucks da vida, um negócio assim, a gente entrou atrás e ficou algumas mesas atrás dele. E olhando, aí o cara fazia exercício de dermóptica, que era sentir com os chakras das palmas da mão, se o cara
que captava daquele sujeito e esse tipo de coisa. Eu fechei os olhos e tentei com os olhos e ouvidos da mente também captar o que seria, o que dava para pegar daquilo. Bom, acabou essa história. Quando eu cheguei em casa, eu falei, bom, agora eu vou fazer um exercício de relaxamento, meditativo, acalmar os batimentos cardíacos, normalizar a minha respiração e tal, e vou abrir, né, uma esfera de proteção amarelo-dourado, vou dar toda a receitinha do que eu fazia naquela época. A esfera de proteção amarelo-dourado, habilitar quem pode se manifestar dentro da minha esfera de proteção amarelo-dourado. Aí do topo da minha cabeça eu visualizava e construía um tubo de energia luminosa, amarelo-dourada, que com a velocidade do pensamento se dirigia até o local onde estavam os guias extraterrestres confederados do Projeto Ramo. Então tinha todo esse protocolo. Eu era um cara formal e cheio de protocolos, né? Então eu fazia toda essa papagaiada. Rapaz, radamezinhas e radamezinhos, levei um puxão de orelha, porque o que me foi dito da forma mais simples possível. Não era para ter ficado perto do cara e ligando maquininhas de ferramentas sensitivas para ver se aquele sujeito era um ET ou não. Era para sentar e conversar com o cara e puxar uma conversa com o cara. E a gente não fez isso. Na comunicação, eu estava até falando com o Oxalc, né? Se é esse negócio de comunicação telepática com extraterrestre for verdadeiro, eu posso estar extremamente equivocado. Não vou brigar com isso se alguém chegar para mim, como já falou muitas vezes, é mentiroso. Então, aí o chato é isso, né? O cara olhando no seu olho te dá te trata com palavras deselegantes, né? Mas eu não sou dono da verdade, posso estar equivocado. O diabo do camarada que parecia um japonês de uns 40 anos, o cabelo grisalho, amarrado num coque, num rabo de cavalo, lembrando algumas imagens do Sean Connery aí, de alguns filmes lá do passado, lá. Os caras falando que aquele lá era um extraterrestre e o cara fica transacionando com as pessoas em São Paulo, porque o cara está coletando dados, está experienciando uma agenda lá, que não me foi informada que agenda que era, e é isso, né? Aí eu fiquei mortificado, né? Que eu falei, pô, mas como que burrice, velho. Então, né, nesse mundo do invisível, o que eu aprendi hoje em dia? Com tudo, hein? Se você for falar de lobisomem, de vampiro, de fantasma, cara, não corra. Olhe no olho da criatura e saque o que ela deseja, meu. Se você estiver numa situação de presa e predador, velho, venda a cara a sua pele. Já caiu a casa, meu. Se você dobra a esquina, tem um tigre, meu, não vai dar para correr, não vai. Então, daí o embate lá, seja aguerrido, morra como um guerreiro, em suma. Mas não é tão trágico assim as coisas, né? Então você pode não tem que ficar apavorado. É o fantasma, é o diabo. Não, pergunte, olhe nos olhos da criatura e pergunte o que você pode fazer por ela. E cuide de uma proteção psíquica, né? Não se deixe levar pelo medo, pela raiva, por isso e aquilo. Mantenha desapego e neutralidade. É fácil de falar. Não, fácil não foi. Eu me lasquei 4 décadas para desenvolver um pouco esse sangue frio aí, né? Então, fácil não é, mas é possível, né? É possível. E agora as pessoas, eu já percebi isso já faz uns 15, 20 anos que eu já percebi isso. O que eu levei uma vida para sacar
você em 3 meses agora, você, Radamezinha, e você, Radamezinho, que são dos anos 97 para cá, vocês fazem isso em 3 meses. Em 6 meses já adquiriu a tarimba que eu levei a minha vida inteira para adquirir, né? E eu vou falar o que é assim, na minha época foi assim, não falo isso com com desdém, com rancor, não, cada um anda do jeito que conseguiu andar, né? Pois, na sequência dessa experiência, eu acho que uns 3 meses depois, me foi dito novamente que eu tinha que, eu ia marcar um encontro com extraterrestres no prédio do oh, desculpa, eu tô aqui num lugar que, tô embaixo de uma árvore aqui que ela tá deixando cair uns esporos aí, um negócio tanto que tá pegando na minha garganta, é engraçado. No prédio do Sesc da Avenida Paulista. E eu, de novo, dando uma sapecada no ceticismo. Eu falei, pô, mas ET no, no prédio do Sesc, mas aonde, né? Aí os caras falaram, não, esteja lá, era 19h30 que tinha que estar lá, combinado assim. Aí eu fui mais cedo, sondar lá o terreno e tal. Aí eu também tenho paradigmas, né? Qual foram os meus paradigmas? Aí eu fui em vários lugares lá. Aí cheguei sentei uma hora na parte de fora ali da cafeteria e fiquei olhando as pessoas e falei, bom, vou sacar aqui o que meu corpo, que é o meu termômetro, a minha ferramenta sensitiva de captar extraterrestres, né? Então vou ver o que meu corpo diz com quem está ali perto de mim. Aí entrou um casal, um menino e uma menina, gente jovem, daí os caras tinham 3 metros de altura, deviam ser da Dinamarca, desses países europeus que eles tinham mesmo cara de viking assim. Eu falei, pronto, achei o ZT que eu tinha que falar, né? Aí sentei do lado, aí foi dessa vez eu falei, não vou dar uma mancada, né? Puxei conversa, aí os caras realmente o camarada não falava português e a moça falava um português bem carregado com um sotaque que parecia russo, parecia qualquer outra coisa lá. E aí eu fiquei tentando puxar a conversa, não veio nada assim o meu termômetro sensitivo não acusou nada. Ela falou, é ET mesmo, e a conversa não se dirigia para nenhum tipo de assunto, eu não sei se eu posso usar a palavra esotérica, mas em suma. Aí eu, como não era 19h30 ainda, eu falei, pô, tô prospectando aqui, né? Aí eu saí fora daquela situação e fui andando. Aí tava tendo no Mirante uma exposição onde você colocava fones de ouvido e sofria uma imersão sensorial numa máquina lá, né? Bom, que eram várias, eram uns bercinhos assim que você... Era como se fosse uma viagem pela galáxia. Então você deitava naquele bercinho, colocava um fone bem poderoso assim, fechava um óculos lá, que ele tinha um óculos virtual. Isso era bem novidade, eu estou falando de um tempinho já atrás, lá 2017, não era muito comum assim, né? O óculos de realidade virtual e tal. Aí, coincidentemente, a viagem que eu peguei lá, que tinham várias coisas que você podia escolher, né, no cardápio lá, eu falei, eu vou ficar aqui e vou aproveitar que eu estou deitado e vou estar de olho fechado, eu vou fazer um exercício, vou abrir um exercício de comunicação telepática
E aqui não vai queimar a minha fita, porque tá todo mundo deitado, tranquilo, lá no, no, no mirante, né? Rapaz, eu peguei uma fala, uma música suave, e a fala, a pessoa que estava falando, ela estava descrevendo histórias extraterrestres, ET e blá blá blá. Eu falei, rapaz, não pode ser coincidência, meu. Não pode ser coincidência. Eu falei, mas e aí? Aí eu falei, bom, acho que eu tenho que ficar ouvindo isso aqui e alguma coisa vai acontecer aí, né? Bom, acabou a experiência. Aí eu tirei aquilo no fone, desvelei os olhos e nada de ET, velho. Falei, caramba. Aí quando eu fui para casa e novamente abri um exercício de comunicação telepática, levei uma chamada uma puxada de orelha que era: filho, perdestes a lição novamente. Eu falei, mas caramba, meu. Ele falou, igual o camarada que nas suas palavras se chamou de senhor asiático. Os representantes extraterrestres não eram aquelas pessoas que eram altas, os loirão, o loirão, a loirona. Era aquela senhora gordinha lá, não sei o que ela veio falar comigo e ela tinha um sorriso bem diferente, mas eu entendi tudo como uma pessoa simpática, meu. E eu não dei trela. Não... Aí os caras me falaram que ela era um extraterrestre. Olha, eu tô contando essa história aqui porque eu prometi que eu ia compartilhar essas coisas. Mas é isso. O que eu levei para mim dessa lição? Bom, supostamente tem ETs andando, morando nos centros urbanos e é isso, meu. Agora, e também me foi dito que há grupos que estão completamente conscientes, grupos humanos, né? Completamente conscientes dessa realidade e estão transacionando com essas pessoas, estão trocando informações e tal. Não é mais o meu caso, né? E assim, há muito tempo atrás, caiu a ficha para mim que o contato, essas coisas, é bem importante e tal, mas não é o nosso mote, né? O nosso mote tem que ser a arte de colocar o coletivo acima do individual e não toda essa história esotérica e tal. Então eu comecei a me concentrar nisso e aí eu fui para onde? É onde eu descambei. Descambei não é uma boa palavra, que parece que foi um escorregão, né? Eu desviei o meu caminho para permacultura, para alimentação é, sem proteína animal, colocar o coletivo acima do individual, e aí é isso, né? Você tem um milhão de coisas para fazer nessa área que vão funcionar sem precisar de extraterrestre, né? Que a verdade é essa. Os nossos problemas humanos, eles têm que ser resolvidos por nós humanos, né? Não vai ser Jeová. Os louquinhos impúberes psíquicos acham que Jeová vai resolver as coisas, ou o outro lado acha que é o Satã que vai resolver as coisas, ou que alguma milagre tecnológico, o Elon Musk vai nos salvar. Não, velho, não. Quem vai resolver os problemas humanos somos nós humanos, meu. Não coisas que são essa infantilidade, né, de querer não assumir responsabilidade do que nós fizemos com o meio ambiente do planeta, o que nós fizemos ser humano contra ser humano. Não, somos nós. Aí dentro dessa linha, eu falei, ó, eu tô em paz, meu. Não cortei o acordo que fiz com os extraterrestres, mas eu não tô mais nessa vibe aí hoje em dia, se alguém chegar para mim, pô, você quer ver uma nave? Então, não, velho, não quero ver nave, não quero ver nada. Eu quero
que a gente se una para resolver os problemas que nós humanos causamos no planeta, né? Então tô nessa vibe. O único sentido que faria para mim de nave, é entrar nesse negócio, ir para outro planeta e ter essa experiência de viver nesse outro planeta. Como é que é esse negócio? Que pode ser uma roubada também. Porque dado a minha limitação intelectual, a minha limitação de frequência vibracional, de repente eu ia ser colocado num zoológico extraterrestre lá, vai saber. Então, cara, essa é a minha experiência de contato com extraterrestre nas ruas de São Paulo, na Avenida Paulista. Eu, eu sei que não é aquela grande eloquência, né? Pô, gostaria de estar contando uma história incrível, né? Encontrei os ETs, aí a gente foi na casa dos extraterrestres, aí eles tiraram a máscara e era o Greyzinho, ou sei lá eu quem. Não foi assim, foi tudo vou usar uma metalinguagem aqui, foi no reino da sutileza, né? E da minha burrice psíquica, né? Devo confessar. Obrigado, gente. Muitíssimo obrigado, radamezinhas e radamezinhos. E agora eu estou naquela nova fase. Dane-se os likes, se inscreva no canal, porque eu sei que ninguém mais mesmo se liga para esse troço aí, ninguém se inscreve, ninguém dá like, blá blá blá. Não estou dependendo disso também para vender texto, para nada. Então, tá tudo certo. Quem gostar, gostou e aproveite. Tchau, tchau.